Fui usando isso em várias exposições. Por exemplo, a Frágil Existência é praticamente a criação de uma exposição para expor essa condição humana, que eram os pecadores, os virtuosos, os empurradores, que foi a minha exposição de 2015, na Justiça Federal. Você deu o nome de Frágil Existência para poder colocar todos eles. Todos eles. E como éramos dois artistas, era eu e uma amiga, ela falava sobre o problema da mulher e eu falava sobre dos excluídos. Então era frágil existência nesse sentido, o existir, a fragilidade do existir da pessoa que vive à margem da sociedade e a fragilidade do existir da mulher, das dificuldades da mulher Legal. Tá. Então a gente juntava, tanto que todas as minhas figuras eram masculinas e todas as dela eram femininas, né? E a gente fez uma grande instalação que eu tinha esses homenzinhos que estão sempre caminhando e ela tinha bonecas dentro de vidros, pequenas personagenzinhas dentro de garrafas. Tá. E aí a técnica para fazer esse bonequinho é como? Bem, isso daí eu começo fazendo um esqueleto de metal. É como se fosse praticamente a técnica do stop motion, da escultura. É um esqueleto de metal, onde eu moldo todo o braço, o tronco. Depois eu venho com a plastilina, que seria como o metal seria o esqueleto. A plastilina faria as vezes da carne, onde eu moldo todo o corpo. E depois, como sendo a pele, eu uso seda e resina. Eu vou cobrindo ele todo e formo uma camada de seda e resina em cima dessa escultura. Então é uma técnica bem particular e que te dá a impressão de vários materiais. Por exemplo, normalmente eu comecei a pintar os pendurados, os pecadores, de branco, e os virtuosos eu fazia em tons de marrom, que apareciam depois de prontos. Uns eram feitos de mármores e os outros de barro. Então tinham essa coisa da confusão do elemento que é usado, né, na escultura. E teve um porquê você querer que um fosse confundido com barro e outro com mármore? A princípio não, mas depois teve tudo a ver, porque justamente normalmente o pecado é uma coisa mais resistente. Então seria o mármore representa bem o pecado, uma pedra, coisa bem dura. E a virtude é uma coisa muito frágil, o barro é uma coisa muito frágil, então você tem essa fragilidade do material, você vê uma peça, a resistência de um pecado e a fragilidade de uma virtude, era mais ou menos nesse material. Bonito. E aí você falou que depois de fazer essa série, né, Pecadores, Virtuosos e Empurradores, você entrou na miniatura. Na miniatura. Como é que foi também? Foi uma exposição? Ou... Foi justamente motivado por uma exposição. Eu queria ter... Já existia nas telas essa coisa da figura ser reduzida, do homem, eu reduzi a escala humana para o universo se tornar maior. Então eu quis tornar isso mais sensorial, mais que você presenciasse essa situação. Então, eu utilizando de microesculturas, de miniaturas, eu coloquei o espectador como um gigante. Então você observava uma cena de tamanho reduzido. Então você era o grande observando o pequeno. Então, tanto que eu chamei essa exposição de Terra de Gigantes. E eram situações que eu tirei, também sempre me inspirando em literatura. Existe um livro do século XIV, de uma poetisa francesa, chamada Mapa do Coração, que era um guia de boas virtudes para você levar uma vida plena e você achar o paraíso no final dela. Então eu baseei a minha exposição criando pequenas situações com essas microesculturas, ou seja, de solidariedade, de empatia, de ajuda ao próximo. Eram pequenos nichos que você via esses pequenos seres interagindo com alguma coisa. E eu procurei objetos do nosso dia a dia para fazerem parte dessas esculturas. Então eu criava pequenas cenas com microesculturas, mas sempre relativizando essa questão
do mundo ser muito maior do que as pessoas que estão nele, sabe? Que o universo é bem mais amplo, é bem mais extenso do que até mesmo essas pequenas situações que a gente cai nela no dia a dia. E então, no começo você começou fazendo essas miniaturas para o Terra de Gigantes. Exatamente. E aí você usa materiais comuns para mostrar que está no dia a dia? Tem exatamente. Para trazer isso, para não ficar uma coisa tão distante, para ser uma coisa do nosso dia a dia, situações que você vive no dia a dia, só que representada em escala menor, uma escala minúscula. A partir dessa exposição, eu continuei usando as miniaturas, aí já foi com outro intuito, de se transformar realmente numa escultura, numa microescultura, onde eu trabalhei a base, tinha apenas a miniatura em cima. Então, quer dizer, eu criei já depois uma outra série vinda dessa série, que deixou de ser a Terra de Gigantes, passou a ser apenas as miniaturas que eu passei a usar como microesculturas. Mas a Terra de Gigantes, então, são todas baseadas nesse livro? É. E aí eu só não peguei o do livro, você se inspirou... Eu tava viajando nessa parte do livro. Não, é porque eu precisava de um gancho para me fazer a exposição. Eu precisava, assim, como eu contaria essa história. Então eu achei nesse livro, que era um livro muito arcaico, muito, assim, que se dizia que quase que o ser humano tinha que ser submisso para ele conseguir o reino do céu. Então eram atitudes muito de você se doar muito. Então eu procurava criar essas pequenas situações com essas pessoinhas, mostrando essas situações que estavam no livro, no mapa do coração. Por exemplo, você ajudar uma mulher que ficou viúva, era um dos temas. Isso dignificava uma pessoa, você ajudar uma mulher que ficou sozinha com os filhos. Então eu aplicava de uma certa forma, eu criava uma cena de uma pessoa ajudando uma mulher solitária. Por exemplo, eu tratava muito da solidão, porque se fala muito da solidão, que o ser humano precisa estender o braço a quem está sozinho. Isso era uma coisa muito recorrente, você ajudar o próximo, e isso te levava a ter uma vida plena, uma vida que te levaria a algum lugar, né? Conforme as palavras do livro. E você lembra de outras obras, além desse da Senhora Viúva, de outros que você colocou por conta do livro? De exemplos, assim, que aí você pode ir falando e eu vou botando a imagem, sabe? Porque eu sei que tem aquela Thelma e Louise ali, né? Porque tem alguns que são o homem mais rico, tem o que tá penduradinho na garrafa. Esses também são da Terra de Gigantes? Esses vieram no rastro da Terra de Gigante, que esse já não foi, por exemplo, o homem dentro da garrafa já foi um trabalho feito foi feito um cartaz para os alcoólatras anônimos. Então, o que eu fiz? Eu fiz um cara quase que enforcado dentro de uma garrafa, que seria uma garrafa de uma bebida alcoólica. Então, quer dizer, você começa a ter essas situações. A Thelma e Louise seria o envelhecer saudável, seria as pessoas terem o direito de envelhecer. Mas então esses não não foram inspirados pelo livro? Não, esses vieram num rastro depois, quando eu fui criando. Foi abrindo umas ramificações. Como, por exemplo, tem uns homens que estão destruindo uma placa de computador, que eu retirei essa placa, era uma placa mãe, e eu posicionei homenzinhos em situações de destruição. Seriam meio que destruir todo esse aparato que a gente tem tecnológico, tá? Que interfere muito na vida das pessoas. Então era quase que um ato de vandalismo contra a tecnologia. Então foram esses pequenas historietas que eu fui contando, relatando. Por exemplo, existe uma outra escultura que eu fiz, que são 3 homens que estão discutindo sobre o futuro de uma mulher. Tem uma mulher sozinha
numa ponta da pedra e na outra os 3 homens discutem o destino dessa mulher. Então, quer dizer, a mulher sempre tendo o destino dela na mão de outros, né, de outrem da sociedade, ou do marido, ou do pai, ou do irmão. Então, é uma coisa muito recorrente, essa coisa da mulher estar submissa a certos preceitos, né? Eu tinha uma que era um homem sentado sobre uma mini bigorna, que é aquelas bigornas de joalheria. Eu fiz um homem de braço cruzado sentado em cima dela, que esse dizia que a pessoa que não trabalha, ela não evolui, quer dizer, o trabalho é necessário. Então, esse livro falava de inúmeras virtudes que o ser humano precisa ter para se tornar uma pessoa boa, tanto que era o mapa do coração e da bondade, era uma coisa meio piegas até, né? Mas era interessante a maneira como era escrita. Eu usei muito a questão da mulher solitária, da mulher sozinha, que era um grande karma que uma mulher carregava nessa época. Era a mulher que ficava viúva, ela era quase que posta ao lado da sociedade. Então, eu acho até que esse livro foi feito isso, para dignificar essa figura humana. Se falava mais da mulher do que do homem, tanto que o livro foi escrito por uma mulher. Então, abordava muito mais o universo feminino, e acredito eu que na época o universo feminino era muito mais massacrado do que o masculino, quer dizer, ele era massacrado pelo masculino, né? Então, quer dizer, E você tem ainda fotos da Terra de Gigantes e as explicações de cada uma? Só para eu ver se eu coloco depois. Não, eu tenho algumas coisas. E aí a ramificação das esculturas, então, as Terras de Gigante nasceram por esse livro, e aí todas elas, as miniaturas, tinham uma interação com elementos do dia a dia? Assim, não, depois passaram a ser como essas, que são justamente só uma escultura. Mas inicialmente elas tinham? Inicialmente elas tinham, que era como essas daqui. Isso daqui é uma história, esse daqui é um ato de vandalismo. Peraí. Que era onde os homenzinhos estão destruindo uma placa-mãe. Vou filmar de perto depois. E esse é o que você comentou do computador. Do computador. E eu criei também esses círculos, que eram... Bota perto aqui, tá? Eu fiz uma série de círculos, que isso era uma coisa que é chamada de círculos de feiticeiros italianos, que como a feitiçaria foi condenada, você não poderia praticar. Então, várias pessoas que exerciam essa prática no início do século XVIII, elas não usavam mais as roupas, lógico, todas as indumentárias, todos os processos, mas eles usavam roupas comuns, mas eles se organizavam em círculos, sempre de 8 pessoas, para fazerem os seus rituais. Então, eu criei vários círculos de feiticeiros italianos, que era tipo uma historinha que eu sempre ouvi falar, que me contavam, né, dos meus antepassados italianos, que existiam esses feiticeiros que faziam esses círculos. Legal. Vou filmar ele pra botar. Tá, então esse já foi... Pera.